Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a alquimia das pulsões, sobre os 7 vícios capitais. Na verdade, esse é um assunto que eu já venho formulando há algum tempo, inclusive está no meu livro, Psicanálise em Nova Perspectiva, que é a ideia de nós tratarmos dos nossos vícios, dos nossos equívocos, dos nossos maus hábitos, de uma forma mais pragmática, porque essas pulsões dentro de nós precisam apenas ser controladas, rearranjadas, e não extinguidas, e não reprimidas, não apagadas, porque, na verdade, elas são uma força se nós soubermos como utilizá-las. O problema é que a maioria das pessoas tem uma relação muito moralista com os próprios erros, com os próprios pecados. Uma relação, sobretudo, sentimentalista, quase como se esses erros fossem uma substância maligna dentro dessas pessoas, como uma mancha em uma roupa. Essas pessoas se sentem mais sujas, mais feias, quando se olham no espelho, depois de cometerem erros, depois de terem hábitos que consideram negativos. E essa é uma visão, com certeza, infantil da coisa, que não ajuda, que não contribui para a melhoria. Aristóteles já dizia que os vícios e as virtudes são constituídos da mesma substância, tal como o remédio e o veneno. O que se altera é a dose. O mesmo fator de cura pode ser um fator de envenenamento se você não souber a medida adequada. E assim acontece também com os vícios e as virtudes. O que nós devemos alterar é a dose. O que nós devemos alterar é o modo como nós aplicamos esse humor dentro de nós. E não simplesmente reprimir como se fosse um mal, como se fosse simplesmente algo negativo. Porque essa repressão, na verdade, geralmente nos leva a um outro extremo, e esse outro extremo leva-nos também a um outro vício. Por exemplo, Aristóteles diz que o caminho da virtude é o caminho do equilíbrio. Se você quer a coragem, você não pode ser tão corajoso ao ponto de não evitar nenhum tipo de risco, porque então você se tornaria imprudente, não corajoso. Ao mesmo tempo, você não pode tentar evitar todos os riscos, porque daí você se tornaria covarde e não corajoso. Então, a coragem, a prudência está ali no equilíbrio entre dois extremos. E quando nós tentamos simplesmente reprimir algo dentro de nós, ao invés de alcançarmos o equilíbrio, nós vamos para um extremo. E na alquimia das pulsões, nós aprendemos justamente a utilizar esses vícios dentro de nós ao nosso favor para obter uma virtude. Por exemplo, se você encontra uma pessoa com o vício da preguiça, o que é a preguiça senão a apatia, senão a falta de motivação para a ação, para a força, para, de fato, alguma coisa que faça com que o indivíduo se mova? Bem, essa apatia é causada geralmente porque esse indivíduo reprimiu uma outra energia dentro de si, geralmente a energia da raiva. Em algum momento essa pessoa se viu muito revoltada, com muita raiva, com muita ira dentro de si, quis se rebelar contra alguma coisa, e para não incorrer em um dano contra si mesmo, a partir dessa violência, essa pessoa preferiu reprimir essa energia. E ao reprimir essa energia, acabou indo para um outro extremo, que é esse extremo da negação da força, a negação da motivação. Então essa pessoa desenvolve essa apatia, essa sensação de que nada faz sentido, de que o esforço não faz sentido. Então essa preguiça é causada, na verdade, por uma repressão de uma força, de uma energia que essa pessoa considerava ruim, mas que precisava apenas ser domada e não extinguida. Qual é a cura? Qual é a solução para essa pessoa? É aplicar de novo o vício
que seria antagônico ao vício em que essa pessoa se encontra nesse momento, o vício da preguiça. Então essa pessoa precisa resgatar um pouco de ira, um pouco de raiva. Essa pessoa precisa encontrar dentro de si o que é que nela causou e ainda provavelmente causará essa revolta que vai fazer com que essa pessoa acorde para a vida, reaja, tenha motivação para a ação. Claro que se uma pessoa é muito moralista, ela não vai aceitar essa proposta, porque vai acreditar que está incorrendo em um pecado, está incorrendo em algo necessariamente maligno, negativo, simplesmente porque está lidando com esse aspecto que tem esse nome, nós chamamos de vício, mas na verdade são apenas energias, pulsões dentro de nós. E aqui, então, nós precisamos entender um pouco mais profundamente o que são essas pulsões, de onde é que elas surgem, de onde é que esses vícios realmente surgem e qual é a explicação mais profunda da constituição de cada um deles. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós temos duas grandes pulsões dentro de nós. A pulsão que é a de obter energia, então é o desejo por alcançar mais energia, e a pulsão de preservar a energia, que é o medo de perder aquela energia que nós já possuímos. Então nós temos desejo e medo. Uma nos leva à ação, uma nos leva ao movimento, a outra nos leva à imobilidade, a outra nos leva a esse estado de simplesmente economia da ação, economia do movimento. E se nós observarmos desde a nossa infância, desde o período do nascimento, nós vemos essas duas pulsões sendo experimentadas da seguinte forma. Vamos descrever aqui apenas para termos de ensino em uma ordem cronológica. O sujeito nasce e a primeira sensação que possui, a primeira sensação que experimenta é a sensação da angústia. Nós nascemos com angústia, nós nascemos chorando, porque somos retirados do nosso conforto habitual e sentimos esse desconforto que nos leva a sentir, por consequência, o medo. Então, primeiro a angústia e então o medo. Uma das primeiras sensações que sentimos, portanto, é o medo. O medo de nós perdermos ainda mais do conforto que possuímos. O medo, que é um instinto de sobrevivência, que nos leva ao receio de perder o pouco que ainda nos resta, da segurança que ainda temos, de que estamos confortáveis em nossa subsistência. Então, esse medo é comparável, e aqui eu quero colocar apenas simbolicamente, é comparável ao vício da avareza. Algo que vai se desenvolver, é claro, somente depois, mas a raiz se encontra exatamente nessa sensação, porque o indivíduo tem medo de perder. E esse medo, quando se torna patológico, quando se torna obsessivo, quando se torna exagerado, pode desencadear nesse vício da avareza, que é o desejo de reter o máximo possível da energia, é o desejo de reter o máximo possível daquilo que pode ser uma garantia da subsistência dessa pessoa. Percebe? E qual é a sensação subsequente a partir do medo? Bem, aí nós entramos no campo do desejo que nos leva à ação, porque aqui você está contido, aqui você está imóvel, aqui você está querendo reter energia. Mas nós também temos outro instinto que nos leva à ação, a querer ganhar energia, obter mais recursos. E quando nós queremos, de forma descontrolada, desmedida, obter mais energia, mais recursos, mas não temos, de fato, as oportunidades para isso,
nós desenvolvemos uma sensação que nós chamamos de ansiedade. A ansiedade para que certas coisas ocorram da maneira como nós imaginamos ou desejamos. Um medo que se transforma em uma sensação diferente, que se manifesta em um aspecto mais relacionado ao desejo, mais relacionado à ação, só que sem a oportunidade da ação. Então, essa energia começa a crescer dentro de nós e começa a nos afetar, porque nós não temos um local, um lugar para aplicar toda essa energia. E essa energia da ansiedade, essa sensação da ansiedade, é o que leva, é o que lá na frente vai fazer com que as pessoas desenvolvam o vício da gula. A gula não é somente relacionada à comida, não é somente relacionada à alimentação, mas é justamente esse anseio de engolir o máximo de coisas que nós conseguimos no menor tempo possível, porque nós temos anteriormente o receio de perder, e agora na oportunidade de obter, nós nos descontrolamos querendo obter o máximo de coisas possíveis, engolir o máximo de coisas no menor tempo possível. Percebe? Isso é a gula e isso também é a ansiedade. Agora, essa ansiedade, quando cresce, é uma energia tão grande que nos leva, em algum momento, à agressividade. Em algum momento, isso tem que deixar de ser somente uma energia interiorizada, que está apenas ali na mente, e deve passar a ser um ato de fato. E nesse ato, nós encontramos essa explosão de agressividade, que desde muito pequeno, desde o indivíduo, quando já é bebê, já possui, já experimenta. Nós vemos isso nas crianças. Quando um recém-nascido morde com maior força, essa mordida nem sempre é somente um ato de experimentação das suas capacidades, mas ele de fato está demonstrando uma agressividade, uma raiva. E de onde que essa raiva surge? Bom, você tem tanta energia dentro de si, mas você não pode modificar as circunstâncias. As coisas não acontecem do modo como você consegue conceber. Você não pode ingerir tanto alimento quanto você deseja, porque nem tudo está ao seu dispor. Então, esse instinto de violência que está em todos nós brota dentro de nós, e assim nós agimos com essa ira. E em casos mais patológicos, isso pode se tornar um vício, é claro. Mas a origem se encontra aqui. É claro que eu não estou dizendo que o bebê tem todos esses vícios, eu estou dizendo que o potencial para esses vícios já é experimentado desde então. Bem, depois do vício da ira, nós podemos falar do vício do orgulho, da soberba, que nada mais é do que uma falha da inteligência na percepção entre dois fatores. Um fator é a potência interna, toda essa violência, essa agressividade, essa energia interior para a ação. E outra coisa é, de fato, a oportunidade para a ação, ou a eficiência da sua ação. Quando você se vê e se percebe tão potente, com tanta energia, com um potencial tão grande para a ação, mas você não encontra no ambiente um meio para aplicar isso de forma eficiente, de forma concreta, você pode simplesmente aceitar a frustração, ou você pode interpretar que você é mais do que de fato é. Orgulho é exatamente isso. Se perceber, acreditar que é maior do que de fato é. Se perceber maior do que de fato é. Pensar sobre si mesmo além do que convém. E esse pensar sobre si mesmo além do que convém geralmente é um erro de cálculo, porque você está confuso.
Porque você vê tanto potencial dentro de si que não é executado no mundo concreto, que você acaba interpretando em áreas erradas, em áreas em que você não tem potência, aquela potência subjetiva que poderia ser aplicada para outra coisa, que poderia ser real para outra coisa, mas você interpreta para tudo o resto. Então você se sente potente para tudo o resto, quando na verdade você não é. Você é um ser fraco, você é um ser pequeno, você não pode fazer muita coisa. Desde pequenos nós percebemos isso, nós temos raiva, nós temos ira, mas o que nós somos, se não bebês que estão ali querendo mudar a circunstância, mas impotentes para isso. Qualquer um pode nos levar para onde nós não queremos, qualquer um pode fazer de nós o que nós não queremos. Essa é a realidade da vida. E nós experimentamos essa impotência, essa frustração desde cedo. Desde cedo. Bem, aqui resta nós falarmos do vício da luxúria, do vício da vaidade, da inveja e o vício da preguiça. A luxúria é comparável ao vício da gula, só que ao invés de ser aplicada a um objeto, é aplicada a um ser humano, ao outro, e de forma sexual. Nós queremos engolir o outro. Nós queremos que o outro nos valide, principalmente decorrente dessa sensação de impotência. Nós queremos que o outro nos diga o quão potentes nós somos. Porque se nós não temos muitos meios concretos de experimentar, de averiguar a nossa potência, no outro, muitas vezes, por causa desse vazio, nós projetamos esse desejo de que haja uma validação, de uma validação que nos comprove que nós somos tão viris quanto nós concebemos. E, claro, esse é um sentimento natural, esse é um sentimento saudável, uma sensação saudável, mas quando desmedida, quando desequilibrada, se torna patológica, se torna um vício. O vício da luxúria é um vazio que tenta encontrar no outro esse preenchimento que nunca vai ocorrer, mas a pessoa não consegue aceitar, não consegue, de fato, entender, ou mesmo entendendo racionalmente, isso não faz diferença na sua prática, porque na sua sensação ela acha que o outro vai validá-la, de que essa experiência sexual vai trazer esse reconforto, essa potência que um dia essa pessoa perdeu. Ela não tem essa oportunidade na vida concreta, nas suas experiências, então ela tenta encontrar no outro. E a inveja é muito parecida com isso, porque a inveja é um sentimento de frustração que é projetado contra o outro. Então, ao invés de você procurar no outro a validação, você simplesmente aplica sobre o outro diretamente o ressentimento que sente contra si mesmo. Então, para você não se ressentir contra si mesmo, você aplica contra o outro, e esse ressentimento gera o desprezo, que é muito parecido com o sentimento do medo. Por isso que nós falamos sobre fobia em um tom parecido com o da raiva. Toda fobia é muito parecido com a raiva, porque a fobia, o medo, gera a raiva, gera a agressividade. Aquilo que você teme, você quer destruir. Então, o que é que nós tememos no caso da inveja? No caso da inveja, nós tememos que o outro tenha algo que nós nunca consigamos obter. Porque nós já estamos em um estado de frustração constante. E esse sentimento é totalmente irracional, porque é normal que os outros tenham coisas que nós não possuímos, sejam coisas que nós não somos. Mas essa frustração que não foi compreendida, com a qual nós não lidamos anteriormente,
se torna em uma espécie de fobia. Quando nós vemos alguém que possui aquilo que nós queremos, nós sentimos um medo extremado de não obter. E a forma de nós lidarmos com esse medo é a raiva por esse indivíduo possuir. É o desprezo, é um certo ódio muito afunilado, projetado contra uma pessoa específica, simplesmente por aquilo que ela é ou por aquilo que ela possui. E no final dessa trajetória, nós temos o vício da preguiça, que é uma sensação de vazio tão grande, uma sensação de cansaço tão grande, sensação de que toda essa busca, todo esse esforço, toda essa tentativa de obter mais energia ou de preservar mais energia foi vã, não deu certo. Nós começamos a ter essa sensação de apatia. Nada vale a pena. Nem o esforço, nem a contenção, nem a preservação da energia vale a pena. Então nós nos resguardamos, mas não por um instinto de sobrevivência, mas sim por uma deficiência da razão, uma deficiência da inteligência que nos leva, de fato, a abandonar o desejo pela vida. Isso aqui acontece de um modo que é quase somente particular dos seres humanos. Esse instinto suicida, essa capacidade para aniquilar a própria vida, a própria existência, que vai contra esse instinto de sobrevivência que todos possuímos, é algo realmente muito humano. Não que não se repita algumas vezes no reino animal, mas quando acontece é muito raro. E nós sabemos que na vida humana isso ocorre muito mais intensamente, com muito maior quantidade, porque a deficiência da inteligência se sobrepõe, inclusive, a esse instinto de sobrevivência. Então, assim nós percebemos que essas pulsões dentro de nós são formas de atuação que muitas vezes são antagônicas, muitas vezes são complementares, mas são muito simples, são muito primitivas. E às vezes, por não compreendermos essas pulsões, nós reprimimos e aniquilamos, anulamos justamente a força que nos levaria àquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, que nos daria mais energia ou que preservaria algo que nós não devemos perder. Bem, um outro fator que nós precisamos considerar acerca dessas pulsões é o fato de que a nossa inteligência não sabe quando é que nós devemos impor os humores que estão dentro de nós e quando é que nós devemos deixar com que as circunstâncias se imponham contra os nossos humores. Nós não sabemos a hora de nos abrir e a hora que nós devemos nos fechar. Nós não sabemos a hora que a nossa sensação interna deve nos levar a uma ação que é uma violência contra o ambiente e quando é que nós devemos, de fato, nos submeter. E esse cálculo é realizado durante a nossa infância e ora nós acertamos, ora nós erramos. Às vezes nós temos um resultado bem sucedido e às vezes temos um resultado catastrófico. E isso só vai se equilibrar na vida adulta, porque é necessário que você tenha várias experiências para conseguir identificar qual é a medida correta para cada circunstância, qual é a reação correta para cada circunstância. Por exemplo, quando você está diante de uma ameaça, você deve reagir
ou você deve se submeter, ficar ficar quietinho, parado, para que a sua ameaça não fique ainda mais violenta e seja ainda mais destrutiva? Como é que você sabe quando você deve reagir ou não? Isso somente a experiência vai dizer, somente a experiência vai ditar. E é por isso que somente na vida adulta que a consciência moral se forma. Porque a consciência moral não pode ser uma determinação universal, um imperativo categórico kantiano, algo que existe a despeito do seu próprio julgamento, ou a despeito dos particulares, das questões mais específicas. É necessário que você experimente circunstância por circunstância e tire as suas próprias conclusões. Qual é a ação correta? Qual a reação correta? Aqui nós temos aqueles grandes dilemas morais, como será que mentir é sempre errado? Ou mentir para salvar uma vida não é um erro? Será que matar é sempre errado? Ou matar para salvar uma vida não é um erro? É claro que esses são exemplos extremos, mas nós precisamos compreender que a consciência moral não é algo que nós podemos simplesmente obedecer cegamente a partir de uma lista que nos é dada. Nós precisamos desenvolver por nós mesmos, a partir da nossa própria inteligência, experimentar e tirar as nossas próprias conclusões, percebendo o porquê de cada regra, o porquê de cada ação. E assim é que se desenvolve a consciência moral, que no final das contas só se desenvolve depois dos 30, depois dos 40 anos, na maior parte dos indivíduos. É impossível que exista uma consciência moral antes, porque nós, quando adentramos na vida adulta, geralmente estamos com essas frases, com essas regras, com essas leis prontas. Nós não temos uma convicção de fato acerca desses assuntos. Nós simplesmente estamos agindo por um condicionamento, mas ainda não é uma convicção cristalizada dentro de nós, até porque nós sequer pensamos no assunto. Então, quando nós aprendemos a lidar com essas pulsões dentro de nós de forma mais pragmática, de forma mais lógica, de forma mais racional, sem receio, sem um medo de encontrar essas incoerências internas, nós temos muito mais chance de desenvolver uma consciência moral muito mais sólida, muito mais madura, muito mais eficiente, certo? Agora, eu queria conversar com você sobre 2 grandes vícios que todos nós possuímos nos dias de hoje, ou se você não possui um, você provavelmente possuirá o outro, porque são os males do mundo moderno, que é o vício da ansiedade ou o vício da luxúria. O vício da ansiedade existe principalmente porque nós estamos em ambientes em que se exige de nós muito pouca ação. Não temos a oportunidade de exercer a nossa agressividade, a nossa violência, a nossa raiva, a nossa ira, e toda essa energia está contida dentro de nós, com um receio acerca das consequências, acerca das ameaças que estão ao nosso redor, mas sem uma possibilidade de ação. E sem a possibilidade de ação, nós temos somente o desejo de agir, mas esse desejo nunca se transforma em uma ação concreta. E esse desejo dentro de nós começa a crescer e se torna então em uma autofagia. Na gula, nós queremos devorar o máximo de elementos possíveis externos, né? Aproveitar as oportunidades de forma desmedida, exagerada, e assim nós nos alimentamos de forma rápida, intensa, desequilibrada, desnecessária.
Mas quando essa sensação não encontra no mundo externo um objeto para se manifestar, acontece muitas vezes de nós projetarmos essa mesma sensação contra nós mesmos. E aí nasce essa autofagia. Nós começamos a nos devorar. Nós começamos a nos alimentar de nós mesmos. E nós vamos nos destruindo aos poucos. Nós vamos com essa sensação nos deteriorando. E é exatamente assim que muitas pessoas se sentem. Todas essas doenças modernas, como o burnout, como síndrome do pânico, são manifestações dessa autofagia. O indivíduo está entre o medo e a raiva, e ele acaba se devorando a si mesmo, porque não tem para onde correr, não tem para onde ir. Qual é a solução para esse indivíduo? Nós colocamos anteriormente que a solução para o indivíduo que está na preguiça é a energia da raiva. Qual seria a solução para o indivíduo que está com ansiedade? Que está nesse sintoma que é mais próximo do vício da gula? Bem, a ira pode ser também uma solução. Porque, como nós vimos, a ira é o estágio posterior ao estágio da ansiedade. E é justamente porque essa pessoa ainda não foi para a agressividade que ela se encontra nesse estado. Então, uma das soluções é essa. Uma outra solução seria ela admitir ou retroceder para o estado do medo, porque a ansiedade parece uma fobia. A ansiedade parece um medo, mas na verdade não é nem uma coisa nem outra, nem medo, nem raiva. É um estado intermediário. Então, embora muitas pessoas não compreendam isso, você imaginar, anotar, listar de fato medos concretos de coisas da sua circunstância e lidar com eles de forma objetiva e desejar temê-los de fato, de forma intensa, sem negar essa fobia, pode ajudar essa ansiedade, pode contribuir para que você tenha de uma forma intensa, num determinado momento, esse medo, mas depois você vai se apaziguar porque você sabe exatamente aquilo que você teme. Você sabe exatamente aquilo que você pode fazer. Você sabe exatamente aquilo que você pode possuir, exercer em relação a essa circunstância. Então, o estado de ansiedade, muitas vezes, é uma fuga do medo, mas é uma fuga incompleta, que não vai para lugar nenhum e fica no meio termo. O estado de ansiedade, muitas vezes, é essa fuga que não foi eficiente. A outra maneira de lidar com isso seria o sentimento da raiva, o sentimento da ira, que deve encontrar, nesse caso, uma ação concreta, uma ação de agressividade, uma ação de violência. Porque quando você, por exemplo, experimenta uma atividade física, as pessoas, os médicos aconselham isso, né, para uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, fazer exercício físico, ir para a academia. Mas não é somente o exercício, mas você conseguir projetar a sensação de agressividade durante o exercício. Você fazer alguma coisa concreta com a sensação que está dentro de si e sentir que você está fazendo algo concreto em relação a esse objeto. Então, vejam, aqui em relação à ansiedade, nós temos dois vícios que podem contribuir, que podem ajudar, que é o vício da raiva, o vício da ira, da agressividade, ou o vício da avareza, o vício do medo, mas de forma intensa e de forma consciente,
Porque na ansiedade, você não sabe exatamente aquilo que você teme. Na síndrome do pânico, por exemplo, o medo da morte é justamente porque você não entende as sensações que estão dentro do seu corpo, e o seu corpo interpreta aquilo como uma ameaça desconhecida. E uma ameaça desconhecida sempre se torna uma ameaça muito maior do que de fato é, porque você não sabe qual é o poder que aquilo tem contra você. Um outro vício que existe no mundo moderno é o vício da luxúria. E só existe porque nós temos muitas oportunidades de exercer esse vício. As influências externas que nos levam a esse vício são intensas, são exageradas, são constantes, estão aí o tempo todo, na televisão, na internet, estão nos chamando para isso, e hoje há uma normalização em relação a esse vício, como se não fosse algo errado, como se não fosse algo prejudicial. Mas como nós vemos, tudo aquilo que é desequilibrado, tudo aquilo que é desmedido é prejudicial. E se o indivíduo se encontra em uma sensação descontrolada em relação ao seu desejo, em relação a essa pulsão sexual, talvez seja hora de aplicar um vício que seja antagônico, que é o vício da avareza. Por que avareza? A avareza não é somente quando o indivíduo quer economizar dinheiro, ou tem medo de gastar dinheiro. Não, a avareza não é somente isso. A avareza é o receio de gastar energia. É a sensação de que vale mais a pena economizar energia do que gastar energia. Porque o vício da luxúria é o vício que corresponde à pulsão relacionada ao desejo. O vício da avareza corresponde à pulsão do medo. Esses dois são antagônicos. Então é uma pessoa que precisa aplicar para si mesmo maior medo da vida, maior medo das circunstâncias, maior medo das consequências. É claro, existem outros vícios que nós podemos utilizar aqui, como o vício da preguiça. Você percebe que preguiça, ira, esses dois são energias que podem ser aplicados na maioria dos casos como complementares ou como antagônicos de alguma coisa. Mas o medo, o receio, muitas vezes é aquela força antagônica que vai jogar um balde de água no fogo, na energia que está levando esse indivíduo a um desejo desenfreado. E assim nós vamos percebendo que essas forças dentro de nós precisam ser simplesmente controladas, equilibradas, rearranjadas para obter um fim, uma finalidade eficiente, um resultado eficiente. Então nós não devemos temer essas pulsões, nós não devemos temer esses desejos, esses anseios, esses receios, essas sensações interiores. Nós devemos compreender, e ao compreendê-las, nós podemos dominá-las, nós podemos utilizá-las ao nosso favor, em benefício próprio e também em benefício uns dos outros. Certo? É claro, isso aqui é só uma introdução a esse assunto. Nós podemos ainda elaborar muito mais acerca dessas pulsões, acerca desses vícios, e é preciso compreender que nós estamos sempre em uma busca pelo equilíbrio, e esse equilíbrio nunca será perfeito e nunca será constante. Aliás, nós devemos fugir desse desejo de homeostase em relação às virtudes, porque ser humano é exatamente isso, é você compreender que você é imperfeito, que você está em um constante estado de busca por equilíbrio, mas em si mesmo você não é um ser equilibrado. Então, você precisa estar em movimento o tempo inteiro.
Não adianta você querer atingir um estado de equilíbrio total para que você possa descansar finalmente da sua busca pela virtude. Não, a busca pela virtude, ou melhor, a virtude em si é justamente jamais querer descansar da busca pela virtude, jamais querer descansar em relação a esse equilíbrio interior, porque a virtude não é uma substância específica, mas justamente o equilíbrio da substância que em nós reside. Ok? Acredito que é isso. Espero que vocês tenham percebido o quão diferente é essa abordagem e possam aproveitar um pouco ou refletir sobre isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus.